por isso que eu vou trazer aqui pra vocês 3 coisas muito práticas. Sempre, né, a gente tem que entender como levar isso pra prática, não ficar aqui só choramingando que tá tudo dando errado. Como prometido, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o dia de sobrecarga da Terra. Como eu vou passar muitas informações super legais pra vocês aqui, super legais assim, que é legal de saber, não porque é legal o que isso tá acontecendo, mas eu não vou explicar detalhadamente o que é o dia de sobrecarga da Terra. Se você quiser entender melhor o que é isso, eu vou deixar o link aqui do vídeo que a gente fez ano passado falando sobre isso. Hoje é dia 30 de julho e ontem, dia 29 de julho, foi o dia que a gente começou a usar mais recursos da Terra do que ela pode se regenerar. O que acontece? A gente usa os recursos que a Terra tem pra dar pra gente, mas ela tem um poder de se regenerar. O dia de sobrecarga da Terra, ele delimita o dia que, a partir daquele dia pra frente, até o último dia do ano, a gente tá meio que usando como se fosse uma poupança da Terra. A gente tá usando mais da Terra do que o que ela pode devolver, do que ela pode se regenerar. O que acontece é que esse ano é a data mais recente, desde a primeira vez que o planeta entrou em sobrecarga, que foi em 1970. O que isso significa é que a gente está usando cada vez mais os recursos da Terra. E o que significa que a gente tem que cada vez mais prestar atenção no que a gente está fazendo. Existem 2 sites muito legais pra gente tentar entender qual que é a nossa pegada na Terra, que seria mais ou menos assim, entender quantos planetas a gente precisa pra viver o estilo de vida que a gente leva. Nenhum desses 2 sites ele é 100% preciso, porque ele não vai considerar toda a sua forma de consumo. Ele considera algumas coisas específicas, então ele não vai avaliar 100% do seu consumo, mas dá pra gente ter mais ou menos uma ideia. Um site é em inglês e o outro é em português. É legal fazer o teste nos 2, porque os 2 sempre dão resultados um pouquinho diferentes. Eu vou deixar os 2 sites aqui na descrição do vídeo pra vocês. Façam esse teste. No ano passado, quando eu fiz esse teste, eu tinha um consumo de mais de 4 planetas, porque era uma época que eu tava viajando muito, e viagem de avião é uma das coisas que faz com que a gente deixe mais pegada na Terra por causa da emissão que tem de CO2 durante as viagens. Então, esse ano o meu consumo caiu para 1,3 planetas. De acordo com esses sites, é óbvio que eles não vão considerar tudo. Eles não consideram se a gente recicla, eles não consideram se a gente evita certos tipos de lixo, eles não consideram tudo, mas dá pra gente ter uma noção. E uma das coisas que a gente ouve muito falar quando a gente fala sobre essa pegada que a gente deixa na Terra, se você aí tá atento pra essas coisas de consumo consciente, uma das coisas que rola muito e que se fala muito é sobre a pegada de carbono. E o que é essa pegada de carbono, né? A pegada de carbono tem sido uma coisa que a gente tá ouvindo falar muito e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, então vai ser aquele vídeo cheio de informação, cheio de coisa legal. A pegada de carbono, ela nada mais é do que o impacto que o homem deixa na natureza de acordo com a quantidade de CO2 que esse impacto, que essas coisas que a gente faz, elas emitem. Essa pegada de carbono, ela normalmente é originada pela queima de combustíveis fósseis, que seriam o petróleo, o carvão e gás natural. E além da queima de combustíveis fósseis, ela também é originada de desmatamento e de processos industriais ou agrícolas. Então, basicamente, tudo que a gente consome, tudo, 100% das coisas que a gente consome, elas deixam uma pegada de carbono, porque qualquer coisa que a gente consome tem alguma dessas coisas aí envolvida. Por exemplo, um exemplo bem prático, pra quem tem carro, a pegada de carbono, ela não tá só no fato de você queimar um combustível pra fazer com que seu carro ande, né, usar gasolina ou álcool, diesel, seja lá o combustível que for, pra fazer com que seu carro ande. Essa não é a única pegada de carbono que você deixa no momento que você tem um carro. A pegada de carbono que você deixa também na Terra, a partir do momento que você decide ter um carro, também envolve todo o processo que envolve na construção desse carro. Então, todo o processo industrial que exige para que esse carro seja feito, você também tá contribuindo para essa pegada de carbono. Não só para aquele combustível que você queima quando você vai de um lugar pro outro. Então, o que acontece? Conforme a gente vai eliminando esse gás, ele vai acumulando na atmosfera. E quando ele acumula na atmosfera, ele acaba gerando várias mudanças climáticas. Então, quanto maior a sua pegada de carbono, mais você está contribuindo para a alteração climática e mais você está contribuindo para que a gente tenha um dia de sobrecarga cada vez mais cedo. O legal é que a pegada de carbono a gente não usa
usa só pra contabilizar a pegada de carbono individual, por exemplo, minha. A gente pode calcular isso por pessoas, por indivíduos, por empresas e por países. Hoje existe uma discussão gigantesca em cima dessa quantidade de dióxido de carbono, que é o CO2, né, que os países eles liberam. Então, existem acordos, existem tratados, existem discussões muito grandes em cima disso para que os países controlem o quanto eles vão emitir de carbono, para que a gente consiga controlar a temperatura da Terra, que ela tem aumentado muito nos últimos anos. Então, esses tratados servem para que a gente possa de alguma forma proteger o planeta e proteger a nossa espécie, né, que é o que a gente sempre fala aqui, que o planeta ele vai continuar existindo independente do que a gente faça. O que pode parar de existir é a nossa espécie, porque a gente pode morrer, e o planeta aqui ele vai conseguir continuar a sobreviver independente da gente estar aqui ou não. Aliás, ele vai sobreviver muito melhor se a gente não estiver aqui. Então, esses tratados tentam proteger todas essas alterações climáticas que a gente tem feito na Terra. Por isso que é muito importante a gente, como indivíduo, entender isso. E como indivíduo, a gente tem a responsabilidade e a possibilidade de impactar isso dentro da nossa família, então dentro de outros indivíduos, dentro da empresa que a gente trabalha. Então a gente tem como levar isso para outros lugares que não só o nosso universo pequenininho. Primeiro a gente tem que entender como fazer isso dentro do nosso universo e depois a gente consegue expandir isso e impactar outras pessoas. Para vocês terem uma ideia, no Brasil existe uma cidade que eu não preciso nem te falar qual, que provavelmente você vai saber, que tá entre as 100 cidades mais poluidoras do mundo, que é nossa amada São Paulo, obviamente. São Paulo é responsável por 6% de toda a emissão no Brasil inteiro. E uma coisa que é muito curiosa, uma cidade como Londres, por exemplo, que tem mais ou menos 13 milhões de habitantes. Em São Paulo a gente tem 21 milhões. Londres está em 16º lugar no ranking das cidades mais poluidoras do mundo. Quanto mais desenvolvido é um país, mais possibilidades de emissão de carbono esse país tem, essa cidade tem, essas pessoas têm. Quanto mais numa condição de cidade desenvolvida a gente vive, maior é a nossa pegada de carbono. E o nosso país está em 6º lugar entre os países com maior emissão de CO2. De toda a emissão de CO2 que a gente tem, 92% de tudo isso é causado pelo desmatamento. Então, o que mais vai definir a pegada de carbono que a gente deixa é o nosso estilo de vida. É a maneira como a gente decide consumir alimentos, consumir coisas, consumir transporte. Tudo que a gente consome define como é que vai se comportar a nossa pegada de carbono. E por isso que eu vou trazer aqui pra vocês 3 coisas muito práticas. Sempre, né, a gente tem que entender como levar isso pra prática, não ficar aqui só choramingando que tá tudo dando errado. Vamos entender o que a gente pode fazer pra poder diminuir a nossa pegada de carbono. Então vamos lá pra primeira dica, dica número 1. Ela tem a ver com a nossa alimentação. Quanto menos carne a gente consome, menos a gente tá contribuindo pra indústria da carne. E o que acontece é que essa indústria, a pecuária, é uma das maiores responsáveis pelo desmatamento. Lembra do que a gente falou? Que 92% da emissão de CO2 do Brasil é por conta do desmatamento? Então, boa parte desse desmatamento tem a ver com a pecuária, porque quanto mais a gente desmata, mais a gente tem espaço pra criar gado. Então, quando a gente pensa que boa parte do que a gente tá emitindo de CO2 é por causa do desmatamento, parece que a gente não tem responsabilidade nisso, porque eu não tô desmatando. Então, por que que isso vem pra minha conta? Por que que eu tenho que pensar sobre isso? Porque isso tem a ver também com uma maneira de consumo nosso. Então, se a gente conseguir contribuir de alguma forma pra isso, a gente consegue impactar a indústria, quem sabe daqui a alguns anos. Então, isso não significa que todo mundo precise virar vegetariano e vegano, mas que você pode repensar aquilo que a gente sempre fala. Você pode diminuir a quantidade de carne, produtos, né, no geral, de origem animal que você consome. Como vocês sabem, eu ainda consumo produtos de origem animal, mas eu consumo muito pouco. Basicamente, aqui na minha casa, minha alimentação é 80% vegana, eu consumo ainda queijo e ovo. Aqui em casa eu não consumo carne, frango e peixe, mas de vez em nunca, quando eu vou num restaurante, às vezes principalmente restaurante japonês, eu ainda consumo peixe, mas não consumo frango e carne. Então, a ideia é que você consiga diminuir essa quantidade partindo do que você consome hoje. Se você conseguir reduzir um pouquinho, fazer a segunda sem carne, tirar a carne de alguma das suas refeições, ao invés de comer no café da manhã, no almoço e na janta, tenta tirar de uma dessas refeições. Isso já vai ter um impacto super legal. Então não precisa noiar em ir no 100%. Alguma coisa que você fizer já vai contribuir muito. Porque é aquela coisa, né? Todo mundo fazendo um pouquinho, a gente faz um pocão juntos. Outra coisa com relação à alimentação também é que a gente tem que se preocupar em desperdiçar menos alimentos. Porque aquela comida pra chegar na nossa casa, ela deixa uma pegada de carbono. Então quanto
menos desperdício a gente tiver, melhor a gente conseguir consumir aquilo que a gente compra. Primeiro que a gente tá gastando menos dinheiro, né? Porque a gente não tá jogando dinheiro no lixo, porque jogar comida fora é jogar dinheiro fora. E a gente tá contribuindo pra essa redução da pegada de carbono. E aquela coisa também, se a gente puder ter mais consumo de produtores locais, porque aí a distância que tem do produto pra chegar na sua mesa é menor, também ajuda muito. A segunda dica é com relação a transporte. A gente tentar usar o máximo que a gente puder transporte público. Ou se você usa muito carro, você tentar sempre ter mais pessoas dividindo esse carro com você. Também, por exemplo, pra quem mora em cidade grande, que nem a gente aqui em São Paulo, normalmente a gente tem muita reunião pra fazer, a gente tem muitos encontros. Será que todas essas reuniões que a gente faz, a gente precisa realmente fazer com que elas sejam presenciais? A gente não pode fazer uma reunião por Skype, a gente não pode transformar uma reunião num e-mail, a gente não pode diminuir isso, porque a gente, diminuindo essas distâncias, ao invés de fazer essas coisas sempre presenciais, conseguir fazer ela online, primeiro que a gente evita deixar essa pegada de carbono, e o segundo também é que a gente economiza muito tempo. Ainda mais quando a gente tá falando de uma cidade como São Paulo, que pra se deslocar de um lugar pro outro, a gente sempre leva muito tempo. Então, se a gente conseguir reduzir isso também, é um impacto muito legal que a gente tá conseguindo contribuir. O terceiro item é com relação ao nosso consumo geral. Tudo que a gente for comprar, que seja pra gente, pra nossa casa, pra nossa empresa, pra qualquer coisa, será que a gente realmente precisa comprar essas coisas? Será que a gente realmente tá precisando disso? É óbvio que a gente não vai parar de consumir tudo que a gente consome. A gente ainda precisa consumir coisas, comida, roupa, coisas pra casa, a gente precisa consumir. Mas será que a gente precisa continuar consumindo dessa maneira que a gente consome? E quando a gente precisa consumir, da onde a gente tá consumindo? Qual que é o mercado que a gente tá incentivando? Então é legal a gente começar a ter esse olho aberto pra essas coisas, né? Abrir os olhos pra tudo isso, porque a partir do momento que a gente abre os olhos pra essa nossa maneira de consumir, é muito doido que tudo muda, assim, muda muito a maneira como a gente decide consumir roupa, decide consumir comida, decide comprar coisa pra nossa casa, decide dar presente, tudo isso muda, toda essa forma de consumo ela muda. Então, repensar a nossa forma no geral de consumir é muito importante. Aqui no canal a gente tem vários vídeos falando sobre isso, desde reduzir o nosso consumo de plástico até parar de usar absorventes descartáveis. Tudo isso é o impacto que a gente deixa na nossa maneira de consumir. E eu acho que é isso, foi um vídeo cheio de informação, com muitos dados, muitos números, mas eu espero que de alguma forma eu tenha plantado aí uma sementinha em você de repensar a maneira que você consome suas coisas e você conseguir impactar as pessoas que estão em volta de você. E se você gostou desse vídeo, deixa a nossa hashtag aqui, vídeo bom, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!